Bom dia e sejam bem-vindos à teleconferência de resultados da Renova Energia. Para aqueles que acompanharão em inglês, por favor, escolha o idioma clicando no ícone de interpretação localizado na tela. Estão presentes conosco hoje João Cunha, CFO e DRI, e Bruno Duarte, coordenador de RI. Antes de iniciar, gostaríamos de informar que este evento está sendo gravado e será disponibilizado no site da companhia, assim como os materiais da divulgação. Iniciaremos com a apresentação e, em seguida, faremos uma sessão de perguntas e respostas. As declarações contidas neste relatório relativas à perspectiva dos negócios da Renova, às projeções e ao seu potencial de crescimento, constituem-se em previsões e foram baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da companhia. Estas expectativas são altamente dependentes das mudanças do mercado, do desempenho econômico geral do país, no setor e nos mercados internacionais. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos e incertezas e dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Renova e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações. Agora, gostaria de passar a palavra ao João para dar início à apresentação de resultados. Bom dia a todos e obrigado por participarem da nossa conferência de resultados do quarto trimestre e do ano completo de 2025. Passando pela nossa agenda, hoje vamos abordar principais indicadores e destaques, contexto do mercado de energia no Brasil, dados de produção de energia, disponibilidade, vento e geração, e os resultados financeiros consolidados. Importante começar falando que o ano de 2025 foi um período de pressões relevantes para o setor de energias renováveis no Brasil, marcado pelo curtailment em níveis historicamente elevados, pela volatilidade dos preços de energia e pelo descolamento de preços entre submercados como fator de pressão. Para a Renova Energia, no entanto, foi também um ano de superação e de avanços concretos, de recordes operacionais, de evolução de projetos estruturantes e de iniciativas que consolidam nosso compromisso com a transição energética e com a geração de valor sustentável. Conseguimos navegar em um ambiente adverso, com disciplina financeira, rigor operacional e clareza estratégica, entregando resultados que reforçam a solidez do nosso modelo de negócios e a confiança que depositamos no potencial de longo prazo dos nossos ativos e projetos. Falando agora sobre os principais indicadores do quarto trimestre, no quarto trimestre alcançamos uma geração líquida de 217,5 gigawatts, representando uma variação negativa inferior a 6% em relação ao trimestre anterior. A receita operacional líquida atingiu 137 milhões, um crescimento de aproximadamente 50% frente ao terceiro trimestre. Já o LBE foi de 43,6 milhões de reais. O EBITDA ajustado alcançou 15 milhões de reais, o que representa uma redução de 24% frente ao trimestre anterior. Já o prejuízo líquido ficou em 59,9 milhões, uma redução de 12% em relação ao observado no quarto trimestre de 2024. Olhando agora para o acumulado do ano de 2025, a geração líquida totalizou 1.018 gigawatts-hora, alta de 5% na comparação anual. A receita operacional líquida alcançou 515 milhões, um salto de 99% em relação a 2024. E o LBE somou 177,8 milhões. O EBITDA ajustado foi de 94 milhões, em linha com o ano anterior, e o prejuízo líquido ficou em 162 milhões, representando um aumento de 39% na base anual. Passando agora para um tema estratégico. O Projeto Satoshi é a nossa iniciativa de integração de centros de processamento de dados aos nossos parques geradores no Complexo Eólico Alto Sertão 3. Essa é uma estratégia inovadora que combina geração de energia renovável com infraestrutura digital de alta performance e que visa absorver parte da energia desperdiçada pelo curtailment, reduzindo de forma estrutural os efeitos dessa restrição sobre os nossos resultados.
Dezembro de 2025 foi marcado pelo início do ramp-up operacional, representando um marco relevante na implantação do projeto. Hoje, contamos com 40 megawatts em operação e todos os contêineres foram devidamente posicionados. A obra se encontra com a infraestrutura em aproximadamente 90% de conclusão, avançando de forma consistente e com previsão de atingir a operação total até o segundo trimestre de 2026. O projeto tem consumo total estimado de 90 megawatts médios e, quando em plena operação, vai ampliar significativamente o aproveitamento da nossa capacidade instalada, reforçando a eficiência operacional do complexo. Esse projeto consolida uma nova frente estratégica para a companhia e demonstra a capacidade da Renova de inovar e gerar valor, mesmo em um cenário desafiador. Muito bem, vamos agora falar sobre o mercado de energia no Brasil, que é fundamental para a leitura dos nossos resultados. No quarto trimestre de 2025, o consumo nacional total de energia permaneceu estável em comparação com o mesmo período do ano anterior. Apesar dessa estabilidade no agregado, houve uma mudança relevante entre os segmentos. O segmento residencial registrou crescimento de 0,5%, impulsionado por temperaturas mais elevadas no trimestre. Já os segmentos industrial e comercial apresentaram queda de 0,4% e 0,2%, respectivamente, reflexo de menor utilização da capacidade produtiva e da queda nos índices de confiança dos setores. No lado dos preços, o PLD médio no trimestre apresentou alta expressiva, de 22% no Sudeste e 23% no Nordeste, em relação ao quarto trimestre de 2024. Esse movimento, especialmente nos meses de novembro e dezembro, pressionou o custo marginal do sistema, com condições hidrológicas menos favoráveis. O cenário exigiu maior despacho de usinas termoelétricas, que são fontes de energia mais caras, com aumento de 37% em novembro e 24% em dezembro, elevando o custo geral do sistema. Esse contexto impactou diretamente a dinâmica de preços. Passando para o próximo slide, começando pela disponibilidade, no quarto trimestre de 2025, registramos um aumento de 1,7% em comparação com o quarto trimestre de 2024, totalizando 85,1%. E no acumulado do ano de 2025, a disponibilidade apresentou um crescimento de 8% em comparação com 2024, totalizando 87,5%. Esse resultado é muito relevante, porque evidencia a eficácia das iniciativas que adotamos ao longo dos períodos, para aprimorar de forma sustentável a performance operacional e a disponibilidade técnica dos nossos ativos. Em relação ao vento, o vento médio realizado no quarto trimestre de 2025 foi 12% maior que o do quarto trimestre de 2024, registrando uma média de 8,23 metros por segundo. No acumulado de 2025, o vento médio foi 13% maior que em 2024, alcançando uma média de 9 metros por segundo. Um ponto importante: o vento realizado no quarto trimestre ficou 6,4% abaixo do vento certificado, porém 9,8 pontos percentuais acima do registrado no ano anterior. Já no acumulado de 2025, o vento realizado superou o previsto na certificação em 2%, representando uma melhora de 11,7% percentuais. Agora vamos falar sobre geração e sobre o curtailment, que é um tema central para o nosso setor. Tivemos um recorde histórico de geração bruta em 2025, totalizando 1.489 gigawatts-hora, crescimento de 25% em relação aos 1.192 gigawatts-hora do ano anterior. No quarto trimestre, a geração bruta, antes do curtailment, atingiu 324 gigawatts-hora, crescimento de 19% frente aos 273 gigawatts-hora no quarto trimestre de 2024. Entretanto, os efeitos do curtailment impactaram negativamente a operação. No quarto trimestre, o volume de energia cortada alcançou 107 gigawatts-hora, representando 33% da geração bruta, frente a 42 gigawatts-hora no mesmo período anterior, que equivalia a 15%. O curtailment no trimestre foi composto por 3 categorias: razão energética, de 56 gigawatts-hora,
aumento de 277%. Confiabilidade elétrica de 40 GWh, aumento de 123%. E indisponibilidade externa de 10,6 GWh, alta de 14%. Vale destacar um ponto muito importante. Os cortes referentes à confiabilidade elétrica e à indisponibilidade externa são passíveis de ressarcimento, o que mitiga parcialmente o impacto financeiro dessa restrição. Como resultado, a geração líquida totalizou 217,5 GWh no trimestre, 6% menor que o mesmo período do ano anterior. Porém, no acumulado de 2025, a geração líquida registrou crescimento de 5%, alcançando 1.018 GWh, frente a 973 GWh em 2024. O impacto financeiro estimado do curtailment no quarto trimestre foi de aproximadamente 14 milhões de reais, e no acumulado do ano, 84 milhões de reais. É exatamente por isso que o projeto Satoshi é tão estratégico. Ele visa absorver parte dessa energia restringida e reduzir de forma estrutural os efeitos do curtailment sobre os nossos resultados. Avançando agora para a seção de resultados financeiros. Vamos começar com uma visão geral do contexto de mercado que embasou nossos números. Como mencionei anteriormente, o cenário de preços de energia foi bastante dinâmico, com reflexos diretos sobre as nossas linhas de receita e custo de aquisição de energia. Assim, a receita operacional líquida do quarto trimestre foi de 137 milhões de reais, crescimento de 50% em relação aos 91 milhões do quarto trimestre de 2024. Esse crescimento reflete a combinação de dois fatores que atuaram simultaneamente: a performance comercial da Renova em um ambiente de preços mais elevados e resiliência do nosso portfólio de geração, mesmo em um período marcado por restrições operacionais. No acumulado de 2025, a receita operacional líquida totalizou 515 milhões, alta de 99% frente aos 259 milhões de 2024, consolidando um ano de expressiva evolução na geração de receitas. Em relação ao EBITDA, no quarto trimestre atingimos 9,8 milhões, revertendo o resultado negativo de 20 milhões do quarto trimestre de 2024, um crescimento de 149%. O EBITDA ajustado, que desconta os efeitos de curtailment, marcação a mercado e itens não recorrentes, alcançou 15 milhões no trimestre, uma redução de 24% frente aos 20 milhões no mesmo período anterior. No acumulado do ano, o EBITDA totalizou 104 milhões, recuo de 12% em relação aos 119 milhões de 2024, e o EBITDA ajustado atingiu 94 milhões, se mantendo estável em relação ao ano anterior. Continuando com os resultados financeiros, o prejuízo líquido do trimestre foi de 59,9 milhões, uma redução de 12% em relação ao quarto trimestre de 2024. No acumulado do ano, o prejuízo líquido totalizou 162 milhões, frente a 117 milhões em 2024. O saldo de caixa encerrou dezembro de 2025 em 72,3 milhões, partindo de 149 milhões em dezembro de 2024. A variação negativa do período decorre principalmente de investimentos não recorrentes realizados ao longo de 2025, com a geração de caixa operacional tendo superado os pagamentos da PRJ, mesmo num cenário desafiador de curtailment. Para finalizar, gostaria de reforçar as principais mensagens que levamos hoje. O ano de 2025 foi um ano de superação para a Renova Energia. Alcançamos recorde histórico de geração bruta, demonstrando a maturidade operacional do nosso portfólio. A receita operacional líquida quase dobrou, impulsionada pela estratégia de diversificação entre geração e comercialização. Reduzimos o prejuízo líquido no trimestre e avançamos de forma significativa no equacionamento do passivo financeiro da Renova, com redução do endividamento de 1,5 bilhão para 976 milhões. Por fim, e não menos importante, o projeto Satoshi representa um divisor de águas para a companhia, sendo um importante mitigador do curtailment. Finalizamos aqui nossa apresentação e abriremos a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado. Obrigado, João. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, envie no chat localizado na tela. Lembrando que perguntas também podem ser enviadas para o canal de RI.
Nossa primeira pergunta é: poderia dizer quanto do Satoshi já está funcionando e quando ele ficará totalmente operacional? Sim, podemos responder essa pergunta. Hoje o Satoshi já está com aproximadamente 50% de seu consumo operacional, tá? E esperamos que até o final do segundo trimestre atinjamos 100%. Segunda pergunta: a empresa está em tratativas para conseguir aumentar a energia fornecida para mais data centers? Sim, a empresa tem tratativas em negociação para expansão do data center, mas ainda em estágios iniciais de negociação. A próxima: poderiam dar maiores detalhes sobre a operação de aumento de capital anunciada ao mercado anteontem? Quando este AFAC foi contabilizado e em qual contexto? Trata-se da capitalização de um AFAC aportado em agosto de 2025, no valor de R$ 1.700, cujo processamento formal ocorre agora dentro do capital autorizado, por subscrição privada. O valor envolvido não é material para a estrutura de capital da companhia, mas foi informado através de fato relevante devido à abertura do prazo de exercício de subscrição dos demais acionistas, conforme a regulamentação se aplica. Ok. Quais as expectativas que a Renova tem para o Redata não aprovado até o momento? E se isso seria bom para a Renova ou se não faz diferença? O Redata, sim, ele seria positivo para a companhia. Nós temos acompanhado as tratativas. Não temos nenhuma expectativa específica e nem prazo de aprovação ou reprovação. O que gera mais remuneração para a Renova? A venda de energia para o mercado, a energia vendida para data centers ou a mineração de criptoativos? O que remunera melhor? Vale destacar que hoje, essa última parte, a Renova não opera mineração de criptoativos. Ela faz um serviço de fornecimento de processamento de dados, tá? Então, isso hoje não faz parte das nossas receitas, a mineração em si do criptoativo. E todas essas outras atividades, eu diria que elas são complementares, tá? Especialmente o processamento de dados, ele vem muito para mitigar o curtailment. Então é difícil dizer qual é mais rentável, tá? Porque elas são complementares. Ok, pedimos por favor que aguardem enquanto coletamos as próximas perguntas. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Próxima pergunta. Nesse contexto, poderiam detalhar como se dará a remuneração da Renova no âmbito do projeto Satoshi? Haverá receitas provenientes do aluguel de infraestrutura, contratos de fornecimento de energia, participação nos resultados do data center ou outro modelo? Sim, há receitas para a Renova e ela vem via um contrato de fornecimento de processamento de dados, pelo serviço de processamento de dados. Aguardem enquanto coletamos as próximas perguntas. Sobre os cortes por confiabilidade elétrica e indisponibilidade externa, como está atualmente o processo de ressarcimento? Já existe regulamentação em vigor? Há previsão de ressarcimento em um futuro próximo? Sim, existe previsão de ressarcimento, todavia, ainda não está 100% divulgado pelo Ministério de Minas e Energia. A companhia segue acompanhando e participando dos desdobramentos junto ao MME e à Beólica, e assim que divulgadas as regras, elas serão compartilhadas com os acionistas. Aguarde enquanto coletamos as próximas perguntas. Pessoal, temos recebido algumas perguntas referentes a estimativas e projeções específicas do Satoshi. Queria só destacar que a companhia tem a política de não divulgar guidance. Encerramos agora a teleconferência de resultados da Renova Energia.
Agradecemos a todos que participaram e estamos disponíveis através do canal de RI da companhia.